Muita gente hoje me escreveu ao longo do dia aqui pedindo para que eu falasse sobre o artigo 13 da nova lei da União Europeia aqui sobre direitos autorais, que em grande medida vai regulamentar de uma nova maneira a internet agora. Esse debate tem ocorrido no Brasil agora, principalmente porque o Felipe Neto fez 2 vídeos sobre isso. Ele fez algum tempo atrás um vídeo sobre isso, quando estava sendo debatida essa lei ainda, esse artigo, e agora tem um vídeo em alta, nesse momento, também sobre esse assunto. Então primeiro eu quero esclarecer alguns pontos aqui que o Felipe Neto apresentou e que não são bem assim. O primeiro deles menciona o caso do fair use, que seria um uso justo de direitos autorais. Então, por exemplo, você tem lá uma música, e você quer pôr num vídeo aqui no YouTube, e você pega um trecho pequenininho ali, vamos supor 5 segundos da música, então você teria esse uso justo, esse fair use, sem precisar pagar direitos autorais dessa música. O que acontece é que, na verdade, essa doutrina do fair use não existe no Brasil e não existe em boa parte do mundo. Esse é um caso específico dos Estados Unidos, talvez um país ou outro também tenha, mas é nos Estados Unidos isso aí. E como o YouTube é uma rede norte-americana, então eles acabam adotando esse princípio elementar do fair use dos Estados Unidos. Mas isso não existe no Brasil. No Brasil você não tem direito de usar trechos de música ou de texto ou de vídeo, a não ser alguns casos muito específicos que são previstos na legislação. Mas no geral você tem que pagar direitos autorais em qualquer tipo de uso, excetuando educacional, em universidade, em escola, ou como crítica, ou como paródia. No caso dos Estados Unidos, isso aí vai para tribunal às vezes, e quem usa um trecho de uma música ou de um vídeo acaba sendo inocentado, acaba sendo aliviado lá pelo fair use. Então isso não é uma regra global, isso não é uma regra universal. Cada país do mundo tem suas leis próprias de direitos autorais, tem diferentes normas, então não é algo padronizado para todo mundo. Inclusive eu me lembro de um caso que quando o Paulo Coelho lançou o livro dele, acho que foi o Zahir, ele lançou no Irã o livro, porque o Irã ele não reconhece os tratados internacionais de direitos autorais. Então ele lançou lá porque se ele lançasse no Irã, o livro dele teria copyright no mundo inteiro, o que não ocorreria se ele lançasse em outro país e depois o Irã poderia piratear o livro dele. Mas essas leis são bastante complexas, bastante diversificadas e se transformam muito, né? As leis de direitos autorais hoje são muito diferentes do que eram 50 anos atrás, porque como mudou muito a tecnologia, como teve muitos avanços, a internet mudou muito o jogo, né? Modificou muito a nossa relação com os produtos culturais. Então hoje em dia o que você vê é que as pessoas não dão muito valor ao produto cultural. Elas acham que elas têm direito a tudo, né? Aos filmes, às músicas, aos livros, sem precisar pagar por isso. E esse é o grande debate atualmente, dos últimos anos para cá, né? Desde o advento da internet. É como é que você, por um lado, protege o direito do autor. E eu falo aqui dos dois lados, na verdade. Eu falo desde um ponto de vista do usuário da internet e desde o ponto de vista de um escritor que teve livros pirateados e que tive minha renda destruída por causa disso, por causa da pirataria. Como é que você equilibra esses dois aspectos? O aspecto do direito do autor e das empresas que fazem isso, né? Porque você tem também as editoras, a indústria do cinema, a indústria da música, que só existem graças ao copyright. E por outro lado você tem os usuários, né, da internet que querem ter acesso à música, querem ter acesso a filmes, que querem ler livros e entram em confronto com esse direito, né? Tanto por ter de pagar por esses produtos, e numa era de informação onde tudo é disponível, você quer o máximo de informação possível com o menor custo possível. Então essa lei nova da União Europeia, esse artigo 13, visam resguardar esse tipo de direito do autor e das empresas que produzem esses conteúdos culturais. O grande medo do Felipe Neto, e aí é um pouco de exagero nesse aspecto pelo menos, é que a passagem dessa lei, desse artigo 13, vai destruir a internet. Vai destruir a internet e as redes sociais na Europa e depois, como consequência, por contágio, o resto do mundo. O que diz o artigo 13? Vamos dar uma olhada aqui. Se trata do capítulo 2 dessa lei, utilizações de conteúdos protegidos por serviços em linha. Online, né? Aqui está em português de Portugal, então vamos ter que dar uma traduzida do português de Portugal. Os prestadores de serviço da sociedade de informação que armazenam e facultam ao público acesso a grande quantidade de obras ou outro material protegido carregados pelos seus utilizadores devem, em cooperação com os titulares de direitos, adotar medidas que assegurem o funcionamento dos acordos celebrados com os titulares de direitos relativos à utilização das suas obras ou outro material protegido, ou que impeçam a colocação à disposição dos seus serviços de obras ou outro material protegido identificados pelos titulares de direitos através da cooperação com os prestadores de serviço. Basicamente o que isso quer dizer, nessa linguagem juridiquês aqui, é que as plataformas, de agora em diante na Europa, como o YouTube, como o Google, como o Facebook, são responsáveis pelo conteúdo que estão online. O que acontecia antes? Basicamente, eu, você, todos nós poderíamos subir qualquer tipo de conteúdo na internet e a plataforma ela estava imune a isso. Se houvesse algum processo, quem seria processado seria eu, você ou outra pessoa. O Google, o YouTube, o Facebook, é apenas um veículo de
de divulgação de informação. Os responsáveis pelo conteúdo éramos nós. Agora, com essa nova lei, com esse novo artigo de copyright na Europa, os responsáveis são as plataformas. Então, o YouTube, o Google, o Facebook são os culpados se houver alguma violação de direitos autorais. Isso aí pode inibir realmente, né, que as plataformas permitam certos conteúdos, pode levar a uma censura prévia de certos conteúdos, mas, por outro lado, também pode criar mecanismos mais sofisticados para controlar o copyright, que é o que o YouTube já faz. E esse é um outro ponto que o Felipe Neto também apresenta uma informação ali parcial. Ele diz que a CEO lá do YouTube se opôs a isso, e inicialmente de fato ela se opôs a essa nova regra, mas agora, recentemente, ela se pronunciou já falando que tudo bem, o YouTube está preparado para isso já, porque já implementaram mecanismos de proteção de copyright aqui. Quando você sobe um vídeo, você tem um trecho de uma música, ou de um vídeo, ou de alguma coisa com copyright, o YouTube identifica isso, e ele já manda a monetização para quem já é o detentor de direitos autorais. Então, por exemplo, hoje eu coloquei um vídeo aqui que tinha um trecho de um trailer do filme Bastardos Inglórios. Na hora que eu subi o vídeo, já foi bloqueada a monetização e o dinheiro vai para a Sony, não sei qual que é a empresa que fez isso, que fez o filme. Eu recorri da decisão, então agora está sendo analisada, porque entraria no Fair Use. Mas depois eles vão avaliar e vão julgar se realmente entra ou não. Mas isso já ocorre. Esse processo de mandar a monetização, mandar o lucro de um produto de copyright na internet já ocorre e há muito tempo. Então não é algo que vai mudar muito para o YouTube. Tanto que essa posição da CEO agora mudou. Ela falou, tudo bem, né? Porque isso vai dar uma vantagem competitiva para o YouTube. Como ele já tem esse mecanismo de proteção de copyright, eles estão à frente de outras empresas que terão que implementar isso. Na verdade, não mudará tanto assim quanto imagina, pelo menos a princípio, né? Porque mesmo que haja processos, eles vão para o tribunal e aí você vai abrir precedentes e as pessoas vão ser inocentadas ou vão ser condenadas e aí você vai ter realmente, na prática, o que vai acontecer de fato com essa nova lei. E outra coisa que acontece também, e esse é um debate que já tem décadas, já tem pelo menos uns 20 anos, é sobre a decisão dos autores, dos criadores culturais, sobre o que fazer com sua obra. Então eu já fiz parte desse movimento, aí tem vários movimentos como Copyleft, como Creative Commons, no qual os autores de um livro, de uma obra artística, podem voluntariamente abrir mão de seus direitos para que as pessoas possam compartilhar na internet. Então, por exemplo, o que é o Creative Commons? Eu, escritor de um livro, publico um livro e eu permito que as pessoas reproduzam esse livro integralmente ou em partes, ou que compartilhem com as pessoas sem que ninguém pague direitos autorais para mim. Eu posso fazer isso. Eu sou o dono do direito. Então eu posso distribuir essa obra como eu quiser, posso cobrar, posso restringir o uso, posso solicitar a indenização e também posso liberar para que todos possam baixar o livro e ler como eles quiserem. Já fiz muito isso. Já divulguei muito texto meu em Creative Commons, em Copyleft, para que as pessoas pudessem acessar livremente meus livros. Hoje eu não faço mais, mas mesmo assim isso é uma liberdade do autor. Quem quiser, um artista, um músico, um escritor, um fotógrafo, veicular suas imagens, seus textos, suas produções culturais livremente, elas podem fazer isso. E a internet não pode bloquear esse tipo de conteúdo, porque o autor optou por fazer isso. Quem está querendo restringir isso, né, são as grandes empresas, as grandes produtoras de cinema, as grandes produtoras musicais que realmente têm interesse em manter esse monopólio da cultura e querem evitar perder o dinheiro também, né? Porque para você produzir um filme, por exemplo, você precisa de milhões de dólares. Então, se você tem um filme que você lança e no dia seguinte está na internet de graça para todo mundo assistir, você tem um grande prejuízo monetário para uma empresa. E isso, aos poucos, pode levar a uma degradação também da produção cultural, né? Que tipo de filme que uma empresa como a Sony, como a Warner, como a MGM pode fazer quando tem grandes prejuízos monetários com a pirataria. O fato é que é um debate muito mais complexo do que simplesmente cancelar a internet ou não, ou bloquear a internet, ou censurar a internet. Essa questão do copyright é muito importante para quem produz realmente conteúdo, né? Quando você escreve um livro, compõe uma canção ou faz um filme, você quer ser pago por isso. Ou boa parte das pessoas querem ser pagas por isso, tem gente que faz de graça. Mas você quer um retorno financeiro, é o seu trabalho, você estudou, você dedicou sua vida para isso, você quer um retorno financeiro para o seu trabalho. Eu não ousaria prever que essa lei aí vai mudar muita coisa radicalmente, não. Eu acho que as empresas da internet vão se modificar e vão se preparar para isso, e no final dos contos vai acabar ficando as mesmas coisas. Eu acho que o fim da internet foi quando começou o monopólio de algumas empresas, isso já tem uns 10 anos. Quando o Google monopolizou a internet, ou como o Facebook também, esse foi o fim da internet. Porque você deixou de ser uma estrutura mais livre, mais anárquica, para ter um molde muito mais rígido e muito menos diversificado. O Felipe Neto apresentou uma visão muito apocalíptica dessa lei aí. Realmente não dá para saber. Não dá para saber como vai se desenvolver agora. Pode ser que seja muito ruim, pode ser que seja bom, pode ser que não faça diferença nenhuma. Não dá para prever. E o que a gente sabe é que na Europa o pessoal é muito mais preocupado com essas questões de copyright. Você vê subsídios
que países dão para artistas, para livrarias independentes, para manter a cultura local muito forte. Na França isso é muito impactante, que você tem ali subsídios enormes para pequenas livrarias, para poder enfrentar os monopólios de grandes livrarias e também para cinema independente do país ou cinema local, porque eles valorizam muito a cultura deles e eles não querem que obras estrangeiras prejudiquem ou deturpem ou invadam o país deles e eles percam essa produção cultural que é muito rica. Então, para concluir, a gente vai ver o fim do YouTube? Vai acabar o canal do Felipe Neto? Eu acho que não, provavelmente não vai acontecer nada diferente, vai continuar a mesma coisa, vai ter normas mais rígidas com relação a alguns conteúdos, mas de resto vai ser a mesma coisa como sempre foi, ou mudando para outro rumo também. Porque se você olhar a internet hoje, ela é muito diferente do que ela era em 94, ou no ano 2000, ou em 2008. Ela mudou muito nesses últimos anos e está sempre mudando. Os brasileiros vão mudando para se adaptar a isso também. O que você vê agora é um esforço realmente de segurar uma espécie de direitos autorais que pode estar um pouco obsoleta e por outro lado, esse caráter anárquico da internet de querer romper todas as regras e criar um mundo livre sem nenhuma barreira. Então você vê duas forças em colisão aqui e alguém vai vencer no final. Eu quero saber se vocês estão informados sobre isso, o que vocês pensam sobre esse assunto aí, se vocês estão preocupados com essa lei aí, esse artigo 13 da lei nova de direitos autorais na Europa, se pode influenciar no Brasil, se pode censurar canais, o que vai acontecer aí, o que vocês acham que pode acontecer? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!